Olá, esse é o vídeo 14 da série sobre positivismo lógico. Falaremos sobre probabilidade, como que os empiristas lógicos tratavam a probabilidade e o uso da probabilidade para as teorias científicas. Vamos lá? Quando pensamos em ciência, é muito comum usarmos conceitos probabilísticos. Porém, a ideia de probabilidade demorou muito para surgir e, mesmo depois de surgir, demorou ainda mais para ser usada, reconhecida como uma ferramenta útil para as ciências. A ideia é que as primeiras ciências a serem tratadas eram sempre ciências muito duras, em que buscávamos leis regulares sobre a natureza. As leis da probabilidade, o estudo sistemático da probabilidade demorou a aparecer justamente porque fazíamos perguntas desse tipo. Como podemos falar de uma ideia como leis se chance é a antítese de uma lei? O conceito de probabilidade aparece de modo mais natural quando pensamos em regularidades sociais, quando começamos a investigar certos padrões na organização humana. Então, o uso da probabilidade começa mais fortemente nas ciências sociais. As leis da probabilidade, elas permitem que falemos sobre expectativas a respeito de, por exemplo, assassinatos em uma população, certo? Quantos assassinatos esperamos em um dado grupo de pessoas, ainda que nós não possamos determinar quem vai ser objetivo desse ato, nem o autor desse ato. Isso significa que as leis, por exemplo, algo como o que esperamos a respeito de assassinatos ou doenças ou mortes, pode ser visto como regular quando tomamos grandes populações. Porém, isso foi aos poucos sendo incorporado nas ciências naturais, tanto nas ciências biológicas como até mesmo em ciências como a física, que produzem leis mais regulares. Mais recentemente, com o surgimento principalmente da física quântica, nós começamos a investigar a possibilidade de a própria realidade ter algum tipo de natureza probabilística. Como já podemos esperar a essa altura do curso, os membros do Círculo de Vênus, empiristas lógicos, eles vão ser pioneiros no estudo da probabilidade e o seu uso nas ciências. E mais ainda, nós sabemos que tipo de pergunta esperamos que eles façam. Eles vão fazer uma análise do significado das sentenças probabilísticas. O que significa dizer, por exemplo, que, dado que uma coisa C aconteceu, a probabilidade de um evento E é um dado número X. O que isso quer dizer? De modo simples, nós podemos dizer que a probabilidade de um certo evento é representada pelas coisas, os casos possíveis de sucesso, ou seja, em que algo efetivamente aconteceu, dividido pela quantidade totais de casos possíveis. Ou seja, se nós temos algo como um dado de 6 faces e nós esperamos que o valor seja 5, a probabilidade desse evento vai ser 1 sobre 6. Afinal, nós temos um número 5 e nós temos 6 possibilidades para que esse dado seja obtido. Se pensamos em algo como o valor ser maior do que 4, então agora nós vamos ter 2 eventos de sucesso, tanto o 5 quanto o 6. E nesse caso, vamos ter uma probabilidade de 2 sobre 6. Essa é a ideia base de um estudo da probabilidade. E o ponto é tentar entender como que isso se conecta com a natureza, com o mundo e como que podemos usar esse tipo de conceito para representar o mundo. Perceba que, para que seja possível afirmar essas probabilidades que acabamos de dizer, nós temos que ter de modo implícito a suposição de que todas as possibilidades lógicas, ou seja, todas as possibilidades de arranjos, de estados de coisas que nós podemos imaginar a respeito de um certo evento, são igualmente prováveis. É isso que a gente faz com o caso de um dado. Nós imaginamos que todos os faces do dado são igualmente prováveis e, nesse caso, a probabilidade de ser exatamente 5
vai ser 1 em 6. Porém, isso não é tão natural assim, né? Será que isso vai valer em qualquer caso? No caso de um dado, parece bastante natural, mas mesmo assim, nós podemos imaginar que um dado tem algum tipo de vício, ele cai mais vezes em alguma das faces. Como que podemos tratar de modo sistemático esse tipo de problema? E mais ainda, uma afirmação sobre probabilidade, ela é uma coisa a priori, ou seja, dado antes de imaginarmos a experiência, ou é algo que nós verificamos no mundo, né? Nós determinamos a probabilidade de alguma coisa ao observar como que esse tipo de evento ocorre, né? E, além disso, a pergunta natural, será que as afirmações sobre probabilidades são coisas verificáveis, analíticas ou algum outro tipo de relação? No universo de discussão do empirismo lógico, nós tínhamos duas principais posições em disputa. A primeira seria a interpretação frequentista e a segunda, a interpretação lógica. A interpretação frequentista vai dar mais ênfase ao seu aspecto empírico, enquanto a lógica a uma análise conceitual e, portanto, uma interpretação da probabilidade como algo analítico. No caso, a interpretação frequentista está ligada à análise de sequências de eventos e foi principalmente defendida pelo Reichenbach e pelo von Mises. O von Mises aqui, lembrar, não é o Ludwig von Mises, conhecido pela economia, e sim o Richard von Mises, que era irmão do Ludwig e tinha uma relação de disputa muito grande, principalmente política, com o irmão. Do lado da interpretação lógica, nós vamos ter que a probabilidade trata da relação entre afirmações, ou seja, relações entre suposições e conclusões em algum sentido lógico. E nesse caso nós vamos ter desse lado principalmente os nomes do Ramsey, o Carnap e o Jeffrey. Seguimos com a apresentação em mais detalhes dessas duas posições. Vamos começar com a visão do Reichenbach e do von Mises, que atribuem o significado de sentenças sobre probabilidade como um certo limite de uma sequência de eventos. Por exemplo, se nós temos uma moeda, nós fazemos o lançamento 1000 vezes dessa moeda e vamos obter algum número de vezes ela como cara, digamos 510 vezes. Depois, nós continuamos esse processo e nós obtemos 5.003 vezes a moeda cara em 10.000 lançamentos. À medida que vamos fazendo esse lançamento mais e mais vezes, esse valor, essa divisão entre o número de vezes em que é cara e o número de vezes total, vai nos dar a probabilidade, ou seja, vai aproximar-se de um certo valor. Quando esse valor existe, o evento vai ter uma certa probabilidade. Observe que nós esperamos que esse valor seja 1 sobre 2, e isso pode ser, de um certo modo, contraditório. É como se nós já sabíamos que era 1 sobre 2 e nós estamos somente verificando que ele é 1 sobre 2. Mas o que eles vão dizer é que essa expectativa de que é 1 sobre 2 vem do fato de que nós já lançamos diversas moedas e esses lançamentos vão contar do seguinte modo: nós temos uma expectativa, porque moedas são parecidas, que a probabilidade de um mesmo fenômeno vai ser similar. Então, esses ganhos de informação, eles são sempre fundados em elementos empíricos. Observe que nesse caso, se nós temos eventos individuais, esses eventos não podem ter algum sentido probabilístico. Pense no seguinte: nós podemos pensar em eventos históricos, por exemplo, a queda da Bastilha, ou associarmos precisamente a um evento do hoje, ou coisas como o surgimento do universo, coisas que acontecem, mas acontecem somente uma vez, não existe uma repetição. Nós não conseguimos retroagir na história para verificar se, dadas diversas tentativas, um certo número de 30% de vezes vai haver a queda da Bastilha e 70% não. O que eles vão dizer é que esse tipo de situação
não tem algum sentido de probabilidade, são só eventos que podem ser caracterizados como algum tipo de repetição. Além disso, nós também devemos considerar que o fato de que tratamos a probabilidade desse modo faz com que nós justifiquemos a nossa expectativa indutiva. Se uma certa sequência tem um limite, então isso mostra que eventualmente chegaremos a uma boa predição a partir de um método indutivo. Um terceiro aspecto que é sugerido por essa abordagem é a ideia de trocarmos uma lógica binária por uma lógica contínua. Isso significa que nós, além de considerarmos os valores verdadeiro e falso, vamos considerar valores intermediários. Por exemplo, no caso de uma moeda, nós temos que a ideia de que a moeda, ao ser lançada, resulta em cara é 50% verdadeiro. Isso seria uma propriedade efetivamente das coisas. Observe que, então, essa abordagem vai responder para a pergunta que nós fizemos anteriormente sobre a possibilidade de cada um dos valores do dado, ou seja, o que faz com que eles sejam igualmente prováveis. Nós fazemos a pergunta: isso não seria o resultado empírico? Testo ou uso como premissa? O Reichenbach vai dizer que nós devemos testar. Isso é sempre um resultado empírico. A probabilidade é uma coisa, uma propriedade do mundo, das coisas. Por exemplo, é uma propriedade das sequências de eventos efetivamente que ocorrem no mundo. Probabilidade é algo empírico. Seguimos agora explorando a concepção lógica de probabilidade, a concepção do Ramsey, do Carnap e do Jeffrey. Nesse caso, o significado de uma sentença sobre probabilidade é dada pelo grau de confirmação que uma sentença recebe de um dado conjunto de sentenças. Observe que nesse caso nós temos uma relação entre grupo de sentenças e sentenças. É uma relação completamente lógica, que não depende necessariamente do mundo. Nesse sentido, nós vamos ter, para a situação de um dado de 6 faces, nós vamos ter o seguinte: nós temos um conjunto de sentenças que nós consideramos como base e elas são suficientes para atribuir algum valor para a sentença que afirma o valor do dado resultante é 4. Nesse caso, nós poderemos considerar no conjunto das nossas sentenças algo como o dado é simétrico, outras coisas sobre a física do lançamento, né? Nós temos alguma noção de como que funciona a física do lançamento e nada mais. Ao saber somente essas coisas, o grau de confirmação de que o dado tem como resultado 4 é precisamente 1/6. Essa é a relação, uma relação entre as sentenças. Observe que nesse caso, se nós adicionamos mais informações no conjunto de sentenças que resulta na probabilidade, a probabilidade vai mudar. Então, por exemplo, se nós conhecemos precisamente como que o dado foi lançado e nós temos poder computacional suficiente para fazer os cálculos necessários, então a probabilidade de que o dado vai ter como resultado 4 vai ser ou 0 ou 1, vai ser ou falso ou verdadeiro. O que isso está caracterizando é a ideia de que, se nós temos conhecimento perfeito, então o dado vai ser 4 ou não é simplesmente dado, né? Nós não temos dúvida de que ele vai ser 4 ou não. Então, é uma relação entre sentenças e quanto mais evidências, né, o lado das sentenças, maior o grau de confirmação e, portanto, é o estudo dessas relações que gera a probabilidade. Então, isso é uma coisa, né, a probabilidade seria, nesse sentido, algo a priori. Isso não significa que, na concepção lógica, vai se ignorar completamente o universo empírico. A questão que é importante aqui para a concepção lógica é que existe algo que é a probabilidade estatística dada efetivamente pelo mundo empírico e a probabilidade lógica. Então, o Reichenbach estaria correto sobre a probabilidade estatística, mas
que existe e é fundamental até para poder entender como que funcionaria essa probabilidade empírica, seria fundamental entender a probabilidade lógica. A probabilidade lógica é aquilo que hoje é conhecido na literatura como o bayesianismo objetivo. Nós temos, por contraste, o bayesianismo subjetivo. No bayesianismo subjetivo vai entrar em dimensão os aspectos subjetivos das expectativas dos sujeitos que afirmam a relação de probabilidade. Isso é um assunto para outro momento, onde possamos falar mais a fundo sobre probabilidade, mas por enquanto nós estamos nesse universo do Ramsey, principalmente aqui inicialmente, com o bayesianismo objetivo. Nesse caso, a fundamentação do Ramsey para isso é aquilo que ficou conhecido como o livro holandês. Existem várias pessoas que estão envolvidas, o Finet, por exemplo, com esse experimento imaginativo do livro holandês. Qual que seria a ideia? A ideia é que nós teríamos, no conceito de probabilidade lógica, fundamentos da racionalidade. Nós chegaríamos a leis a respeito da probabilidade a partir de um pensamento sobre como que funcionaria um agente racional. Um agente racional deveria ser de tal modo que ele atribui a probabilidade de um evento sempre um número real positivo. Além disso, nós teríamos que a soma de todas as possibilidades, ou seja, o espaço que contém todas as possibilidades, ele tem que ser avaliado com probabilidade 1. E por fim, o terceiro princípio da probabilidade, que é quando nós temos eventos mutuamente excludentes, ou seja, um acontece somente se os outros não acontecem, eles são tais que a probabilidade de que acontece cada um deles, né, um ou o outro, ou e assim por diante, vai ser dado pela soma da probabilidade de cada um desses eventos. Vejamos agora de modo breve como que podemos usar esse tipo de experimento mental para justificar esses princípios da probabilidade. Imagine que um evento E, quando ocorre, me faz ganhar tudo ou ganhar uma quantidade muito grande, enquanto que quando E não ocorre, eu tenho que dar 1 centavo. Observe que nesse caso, se a probabilidade for menor que zero, apostar que E vai acontecer é irracional. E se E é uma possibilidade efetiva, não deveria ser irracional, deveria ser influenciado por quanto é que eu ganho em relação a quanto que eu dou, caso não aconteça. Suponha agora, para o segundo caso, que o espaço de todas as possibilidades não ocorre, me faz ter que dar uma quantia exorbitante, 10 elevado a 10 reais. E se ocorre o espaço S de todas as possibilidades, eu ganho R$1. Observe que como S contempla todas as possibilidades, então apostar que S vai ocorrer deveria ser a atitude racional, mesmo que se S não ocorra, eu tenho que dar uma quantidade exorbitante. Por quê? Porque S é todas as possibilidades, então eu sei que S sempre vai acontecer. Como S sempre vai acontecer, então apostar em S deveria ser a atitude racional, mas se, por exemplo, a probabilidade de S fosse 0,9, já não seria mais racional apostar. Eu deveria fazer algum ponderamento entre quanto eu ganho em relação a quanto que eu perco. Considere agora que nós temos dois eventos mutuamente excludentes, E1 e E2, e a soma das suas probabilidades é 0,7. Suponha que essa probabilidade é maior do que a ocorrência de E1 ou E2, que é 0,6. Imagine, por exemplo, que a probabilidade de E1 é 0,3 e a probabilidade de E2 é 0,4. Nesse caso, apostar em E1 seria uma probabilidade de 3 para 10, né? Então, eu poderia vender a chance de alguém ganhar E1 por R$3 e eu daria um prêmio de R$10. E eu venderia a probabilidade de E1 como
0,4, então eu venderia por R$ 4 e daria um prêmio de 10. Imagine que um outro agente, né, uma outra pessoa, considera que a probabilidade de E1 ou E2 é 0,6. Nesse caso, nós vamos observar o seguinte, ele me venderia, né, então eu compraria por R$ 6 a possibilidade de acontecer E1 ou E2. Observe que nesse caso, o que vai acontecer? Então, a gente ganharia dinheiro dessa terceira pessoa, não importa o que acontecesse. Por quê? Porque eu ganhei R$ 3 porque eu vendi a possibilidade de E1, eu ganhei R$ 4 porque eu vendi a possibilidade de E2 e eu paguei R$ 6 pela possibilidade de E1 ou E2. Vai acontecer ou E1 ou E2, nunca pode acontecer os dois ao mesmo tempo. Então, não importa qual delas aconteça, digamos que uma delas vai acontecer, o que vai acontecer é que, se E1 acontecer, eu vou ganhar um prêmio de 10 e eu vou dar um prêmio de 10. Se não acontecer, eu simplesmente vou ter lucrado R$ 1 na minha venda, né? Porque eu vendi 0,3 e 4 e ganhei e tive que pagar 6. Se acontecer, eu transfiro simplesmente o prêmio de um para o outro e não importa então o que aconteça, eu sempre vou ganhar R$ 1 nessas apostas. Então, a pessoa que julga P1, P de E1 mais P de E2 com 0,7 ao mesmo tempo que julga P de E1 ou E2 como 0,6, ela estaria sendo irracional e estaria oferecendo uma possibilidade de hackear o sistema e ganhar dinheiro sem nenhum risco. Isso seria, trazendo para um tipo de situação bem real, uma situação parecida com o que acontece com o Japão. O Japão, ele empresta dinheiro às vezes a juros zero ou juros muito, muito, muito pequenos. Então, nós poderíamos fazer o seguinte: pega emprestado dinheiro do Japão e investe no título do Tesouro do Brasil, que dá um pouco mais de 10% em um ano no seu investimento. Se você considerar que você está lidando com governos e que o risco é zero por conta disso, então você estaria pegando um dinheiro emprestado, investindo a juros zero, ganhando 10% e, ao final, devolvendo o dinheiro pagando uma pequena taxa. Isso funcionaria como uma forma de ganhar dinheiro absolutamente sem risco. Porém, aqui existem umas complicações, que é importante, né? Para não parecer que eu estou incentivando a fazer algo desse tipo. Aqui tem taxas, existem taxas, né, nesse tipo de transição que são importantes levar em conta. E além disso, né, tem que lembrar que o valor das moedas varia com o tempo. Então, se o real desvalorizar, você vai perder a capacidade de pagar a dívida na moeda japonesa. Então, é algo que, se considerássemos que não existe nenhuma variação entre os valores da moeda, isso seria um money glitch, que as pessoas chamam, né? Uma forma de você sempre conseguir dinheiro arriscando nada. É claro que essas avaliações elas consideram que as probabilidades elas continuam estáticas e o nosso julgamento a respeito das probabilidades permanece estável. Nesse sentido, existem também os trabalhos do Jeffrey a respeito do livro holandês diacrônico, ou seja, em que as coisas vão mudando ao longo do tempo. Como que seria a atitude racional quando existem mudanças que ocorrem ou que vão ocorrendo ao longo do tempo? Nesse caso, a escolha racional seria feita pela atualização bayesiana. Nós não vamos entrar em detalhes a respeito de como funciona isso, é só para mencionar que existem outros aspectos além desses três iniciais. Existe também a atualização ao longo do tempo e ela deve ser feita através desse raciocínio bayesiano, né? Ou não exatamente bayesiano, mas através das equações de Bayes. Concluímos esse vídeo falando dois dos principais problemas para cada uma das concepções que nós tratamos aqui. Em relação à concepção frequentista,
O principal problema é como que nós podemos assinalar uma probabilidade para um dado evento, né? Uma probabilidade inicial, quando estamos começando a avaliar as situações, né? Então, como nós não temos fato nenhum, nós não temos nenhuma forma de atribuir probabilidade, e observe que essa é sempre a situação quando nós não sabemos ainda nada sobre o mundo. Então, em algum momento, nós teríamos que fazer um certo tipo de salto de fé para atribuir algum tipo de probabilidade. Caso contrário, nós não conseguiríamos continuar com esse programa empírico. E por outro lado, na concepção lógica, existe um problema importante a respeito da probabilidade de sentenças universais. Observe que probabilidade é uma relação entre sentenças e sentença, né? Então nós temos um grupo de sentenças e o grau de confirmação para uma outra sentença. Se a sentença objeto, né, a que queremos avaliar a probabilidade, é uma sentença universal, algo como todo cisne é branco, então não importa quantas sentenças nós tenhamos do outro lado, né? Por exemplo, um cisne é branco, 2 cisnes são brancos, 3 cisnes são brancos. Isso em relação à infinitude de casos, né? Porque nós podemos imaginar que ao longo do tempo da história nós vamos encontrar novos e novos e novos cisnes. Isso faria com que a probabilidade a respeito de sentenças universais fosse zero, porque qualquer número, não importa quão grande ele seja, quando consideramos em relação ao infinito ou todos os casos, isso vai ser sempre pequeno. Então, nós teríamos um problema para avaliar sentenças com esse caráter universal. E isso faz parte, importantemente, das ciências, né? Nós avaliamos sentenças que têm esse caráter universal. Toda vez que usamos o remédio, todos os objetos se comportam de um certo modo, etc, etc. As leis da natureza têm, na maioria dos casos, esse formato. Com isso, nós terminamos esse vídeo sobre a questão da probabilidade e como que os empiristas lógicos lidaram com esse problema. Muito obrigado e até o próximo vídeo.